Graça e paz, amados. Estamos dando início a mais um culto aqui da Igreja Batista Nacional, Comunidade Luz do Mundo. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos adorando ao Senhor. E assim que orarmos, o Ministério do Louvor vai estar adorando ao Senhor e depois estaremos ministrando uma palavra ao seu coração. Então vamos dar início a este culto, vamos orar. Você aí na sua casa esteja orando também no nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te render graças, Senhor, e te pedir, Senhor, que tudo possa ser direcionado pelo Teu Espírito. Que cada vida que esteja em suas casas, e cada irmão, não só da Luz do Mundo, mas de outras pessoas que estarão ouvindo essas ministrações, adorando ao Teu nome, Senhor, com os louvores, que o Senhor possa tocar nas vidas, tocar nos corações, que Tua palavra, ela possa, sim, Pai, fazer aquilo que lhe apraz. Pai, te pedimos por restauração, por salvação, por cura e que vidas sejam alcançadas. Oramos pelo nosso país, oramos pela nossa nação, oramos pelo mundo e que o Senhor chegue, Pai, com providência. E que o Senhor chegue, Senhor, dando sabedoria, Senhor, a medicina, a ciência, para que possamos alcançar uma vacina, alguma medicação para tratar desse vírus, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoe todo o povo espalhado na face da terra e que essas ministrações alcancem as vidas no nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui adorando ao Senhor. E eu convido a você a pegar suas Bíblias, a chamar suas famílias e mais uma vez adorarmos a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 95, do 1 até a parte A do 7, que diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Amém? Venham fazer parte desse povo que adora, que reina com o Senhor, que faz dele o único Deus a ser adorado, a ser exaltado. Venham, se prostrem diante dele, o nosso Criador. Ele é o nosso pastor, nós somos o rebanho dele. E ele nos conduz ao caminho correto, ao caminho certo. Então se ajuntem aí nas suas casas e vamos louvá-lo, dizer que ele é santo, que ele é santo. Só ele é santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Teu é o reino, tu é a glória, tu é a majestade, Deus. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Cantemos. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar
já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, Senhor. Não há ninguém como tu. Não há ninguém na terra, não há ninguém como tu, Senhor. Oh, tu és soberano, Pai. Tu és o único Deus, tu és o único Deus, tu és o único Deus, Senhor. Deus é minha vida, só há um Deus. Oh, aleluia. Tu és Deus, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Declare que Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tu és o Rei, Tu és o Rei das nossas vidas, Senhor. E Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Adore a Deus. Na
beleza da sua santidade. Adore ao Senhor com alegria, com excelência. Bem, Deus, Tu és o único, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Tu és o único, Senhor. Tu és o único Deus, Senhor de nossas vidas, o Rei dos exércitos, o nosso Criador, o nosso Redentor, o único. Coroamos a Ti, Senhor, nosso Rei, Senhor, nosso Rei. Eu Te exalto, Te engrandeço, meu soberano, meu Rei, meu Redentor. O Senhor vive e reina para todo sempre. O Senhor vive e reina para todo sempre. O Senhor vive e reina para todo sempre. Para todo sempre. Para todo sempre. Aleluia. 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 A palavra de Deus diz assim: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante que todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Chame por Ele, creia nele, abra seu coração com grande alegria e gozo na presença do Senhor. O nome dele é poderoso, o nome dele é grande.
deu a Ele o nome que está acima de todos os nomes. Jesus, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha salvação. A Ti eu honro, a Ti glorifico, a Ti eu exalto. Tu és a minha rocha inabalável, a minha fortaleza, o meu socorro, a minha luz. Só Tu, Jesus. Só Tu, Jesus. Só Tu, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Adore, adore, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Adore aí na sua casa. Adore aí na sua casa, no seu lar, na cozinha, no seu quarto, na sala, com sua família, com seus amigos. Simplesmente adore-o, 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 adore, adore. Só Tu és Deus da minha vida, Senhor. Cante a Ele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, és Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Só para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 A tua igreja te ama. A tua igreja te exalta. A tua igreja te honra. Oh, teu reino é grande, Senhor. Teu reino é eterno. O Redentor vive, Ele reinará para sempre, para todo sempre, sempre, sempre. Ele é o Deus fiel, Ele é o dono de tudo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para te adorar, Senhor, para te exaltar, Deus. Em meio a todas essas circunstâncias que estamos passando, a tua igreja, ela te ama, ela te adora. Ela te quer, Senhor. Ela te quer, Senhor. Vem com o teu Espírito. Protege-nos. Sustenta-nos. Firma-nos na tua palavra, nos teus caminhos. Tu és eterno, Senhor. Tu és eterno, Deus. Tu és eterno, Deus. Tu és eterno, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor. Amém, queridos. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Vamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu queria que você aí na sua casa possa abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 14. Eu queria, enquanto você abre aí, eu queria falar hoje sobre a herança dos herdeiros do reino de Deus. Nós estamos falando sobre o reino de Deus e nós falamos sobre o anúncio do reino, temos falado sobre o reino e o que é que Deus Ele tem preparado, o que é que Ele tem nos dado por sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Então, Romanos 8, 14 ao 17, temos aqui alguns versículos da palavra de Deus. Eu quero que você esteja comigo, no nome de Jesus, lendo e meditando na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repito, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Louvamos a Deus até esse versículo 17, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra possa tocar nos nossos corações. Eu abro mão, Senhor, do meu eu, do meu egoísmo, das minhas vontades, para que o Senhor possa assumir a direção e a inteireza das palavras que serão ministradas aqui. Que eu diminua e que o Senhor cresça, e que vidas sejam tocadas pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria falar sobre essa herança que Paulo, ele escreve aqui aos Romanos, e ele deixa bem claro que, em primeiro lugar, que nem todos são filhos de Deus. Eu acho bem interessante isso, porque o versículo 14 ele já deixa bem claro: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, essa história que dizem que todos são filhos de Deus, não está alinhado, não se coaduna com a palavra do Senhor. A palavra deixa bem claro que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Então, a pessoa que não tem uma vida direcionada, guiada pelo Espírito de Deus, ela não tem como estar configurada ou tipificada como um filho de Deus, certo? Então, quem são os filhos de Deus e também que herança é essa que Ele nos dá? Porque Paulo ele fecha e deixa bem claro que nós somos adotados por Deus, e ele diz também, se somos filhos, nós somos também herdeiros. Então, já existe uma herança, Paulo escrevendo aqui, ele deixa bem claro que já existe uma herança. Então não é uma expectativa, já há uma herança para nós. Eu queria falar um pouco sobre isso, mas no versículo 14 a gente precisa compreender melhor a respeito desses filhos. Se você é filho, se eu sou filho, se realmente estamos dentro desse contexto. E nada melhor do que a gente ir lá para o livro de João, capítulo 3. Eu quero que você possa estar abrindo comigo, no nome de Jesus, João capítulo 3, do versículo 1 ao 8, e é justamente o texto de Nicodemos. Nós já temos falado um pouco sobre isso nas mensagens anteriores, mas é importante enfatizarmos esse texto novamente hoje. Versículo 1 ao 8, preste atenção nisso, para você entender quem são os filhos de Deus, como podemos entender que somos filhos e herdeiros. Então, primeiro a gente tem que entender quem são os filhos, primeiro temos que entender quem será herdeiro, porque se o pai de A morrer, não tem como B, que é filho de outro pai de outra mãe, ser herdeiro de A, porque ele não tem nenhum vínculo com ele. Então isso é óbvio. Então Deus ele deixa bem claro, porque justamente Nicodemos ele vem até Cristo para falar com ele sobre isso. E o versículo 1 ao 8 de João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Presta atenção. Nicodemos ele entende que Jesus ele é mestre, e ele entende também que Jesus ele vem da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele compreende isso, ele tem essa compreensão. Nicodemos ele é surpreendido por todos os milagres que Cristo fez naquela época. A isto respondeu Jesus, preste atenção, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele fala novamente no reino. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. E o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Preste atenção nisso aqui. Nicodemos, podemos chamar, inclusive a palavra é essa, havia um supremo tribunal naquela época dos judeus. E se vocês observarem, vocês vão ver que no momento que Cristo é apresentado a Pilatos, ele lava as mãos dele. E ele deixa dentro da vontade desse Supremo Tribunal, que é o STJ, viu o nome? Supremo Tribunal dos Judeus. E Nicodemos, ele fazia parte desse Supremo Tribunal dos Judeus. E quando o texto diz que quando ele vai até Jesus, ele diz aqui, ó: sabemos que és mestre. Então, sabemos porque ele disse sabemos. Ele não disse eu sei que tu és mestre, ele disse sabemos. Se ele disse sabemos, está bem claro que Nicodemos ele não foi ali como pessoa física, como Nicodemos em si. Nicodemos ele foi representando o Supremo Tribunal dos Judeus. Ele disse sabemos, nós do Supremo Tribunal dos Judeus, a gente entende e sabemos que tu és mestre e que não tem como fazer esses milagres, não tem como fazer se não for da parte de Deus. E a resposta de Jesus ela é bem interessante, porque ele fala com Jesus e diz: sabemos que és mestre, tá certo? E Jesus responde algo que não estaria muito alinhado com a pergunta de Nicodemos. Ele responde o quê? Ele diz assim, ó: a isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esses versículos, eles estão numa abrangência teológica muito profunda. Por quê? Porque primeiro, como eu falei aqui, Nicodemos não foi como Nicodemos em si, como uma pessoa física, mas ele foi representando um poder da hierarquia judaica. A resposta de Jesus, ele fala do reino de Deus. Por quê? Porque os judeus, eles esperavam a volta do Messias. E os judeus esperavam um Messias que viesse estabelecer o reino. Mas os judeus entendiam que esse reino seria um reino físico, como a nossa nação brasileira. E Jesus ele já olha para Nicodemos e diz que se não nascer de novo, não pode ver o reino. Então ele não está falando que esse reino é algo tão futuro, mas esse reino está presente. E ele gosta e deixa bem claro para Nicodemos: o reino já está à sua frente. E não tem como você ver esse reino se você não nascer de novo. Então, amados, presta atenção numa coisa. Cristo está dizendo que só consegue ver o reino quem nascer de novo. Por isso que as pessoas não conseguem enxergar a amplitude do reino de Deus na terra. A amplitude do que é o reino de Deus e tudo o que Cristo fez de todo o sacrifício. É necessário que nasça de novo para ver esse reino, para enxergar, para compreender. Eles não conseguiam ver, eles não conseguiam compreender. E Jesus ele deixa bem claro isso. E Jesus ele fala aqui: o que é nascido da carne, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele também deixa claro, e o versículo 8 deixa bem claro, que esse novo nascimento, ele está dentro da vontade soberana de Deus.
da vontade soberana de Deus. E para você nascer de novo, você tem que nascer do Espírito, dessa vontade do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nicodemos, ele deixa bem claro, e Jesus deixa bem claro que para que a gente possa ver o reino, entrar no reino, estar no reino, ser também participante do reino, temos que nascer de novo. Então, não são todos que são filhos de Deus. É necessário nascer de novo para sermos filhos de Deus. Sendo filho de Deus, aí Paulo, ele entra aqui e também já deixa muito bem claro que quando nós, por sermos filhos, por sermos herdeiros, nós recebemos uma herança, e uma herança que vem da parte de Deus. Eu quero esclarecer alguns pontos aqui para vocês, certo? Que é importante trazer para vocês compreenderem um pouquinho sobre essa questão da herança. Em primeiro lugar, você entendeu que para você ter direito a essa herança, você tem que nascer de novo. Nascendo de novo, você sendo tocado por Deus, sendo alcançado por essa graça, você sendo regenerado, restaurado, fazendo parte deste reino, aí você passa a ter direitos. Amados, para você nascer, não depende, deixa bem claro, não depende da sua vontade, é do Espírito. João 16, 21, o texto diz que, olha só o que Deus diz aqui: a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. O seu nascimento espiritual, o meu nascimento espiritual, tiveram dores, e dores fortes e terríveis. Assim como a mulher, ela tem dores para ter o seu bebê, para que você nascesse de novo, tivesse direito a essa herança, tivesse direito a participar desse reino. Dores grandes e enormes foram sentidas, mas não por mim e por você. O texto de Isaías, capítulo 53, versículo 11 e 12, eu estou correndo um pouquinho, você está em casa, eu estou correndo um pouquinho, por causa do tempo, eu não quero ser tão longo na ministração. Versículo 11 e 12 diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo vermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, olha só, e ficará satisfeito com o seu conhecimento do meu servo, o justo, justificará a muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Vamos entender esse texto aqui. Em primeiro lugar, não existe, presta atenção nisso, não existe herança de gente viva. Como advogado, já chegaram pessoas para me procurar e me perguntar sobre direito hereditário. E começam a falar sobre a questão dos seus direitos, e depois eu pergunto sobre o seu pai ou sua mãe, e eles dizem: não, eles estão vivos. Aí eu disse: amado, não existe herança de gente viva. Já chegou, por exemplo, o filho chegar reclamando porque o pai decidiu vender uma casa, vender um bem, e o filho procurou advogado porque não quer deixar que o pai venda a casa ou o apartamento e o bem que tinha lá. Aí pergunta: e aí, doutor, pode? Eu disse: claro, o bem é dele, o imóvel pertence a ele, ele é lúcido.
Ele goza das plenas faculdades mentais? Sim, então ele pode. Ele disse, mas você não tem como questionar, não existe herança de gente viva. Então, para que uma herança ela seja transferida para os herdeiros, para que haja essa a gente chama de cessão, de transferência, é preciso, em primeiro lugar, morrer. O autor da herança, a gente chama, precisa morrer. Então, você herda, você tem herança no reino, mas para você herdar, o autor da herança precisa morrer, ou precisou. E Cristo, Ele morreu na cruz para nos conceder um direito hereditário. Olha que tremendo. Se você olhar em João 3,16, você vai ver que Deus fala de Cristo como unigênito. Já pararam para ver isso? Quando você vai lá para Hebreus, você vai ver Deus falando de Cristo como primogênito. Por quê? Porque Jesus ele veio como unigênito do Pai. Quando Jesus morre na cruz, e quando ele ressuscita, a Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com ele. Então Cristo ele deixa de ser unigênito para ser o quê? Primogênito. E ele ainda faz algo muito além. Ele nos adota, ele nos faz filhos de Deus. Cristo como primogênito, ele conquista esse direito para nós. E isso que eu acho lindo, porque a Bíblia fala da adoção. Adoção. E quando você vai analisar, é interessante que muitos casais, muitas famílias, eles se casam e de repente fazem planejamento para ter filhos. Às vezes passam 5 anos, 10 anos, não, agora vamos ter filho. Mas também tem momentos que o casal não espera. E o filho vem em um momento que eles não estão muito programados para receber a criança. Mas quando chega, tem que criar. Mas tem casais que eles decidem adotar. E a adoção é algo muito lindo, porque a adoção ela tem escolha. E o casal, ele escolhe o filho. Então, se você está ouvindo essa mensagem, entenda que Deus escolheu lhe amar. Deus escolheu ter você como filho. E como filho, você passa a usufruir desse direito, porque é o que Paulo diz: se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Cristo, ele divide conosco essa herança. Então, queridos, na lei, pelo menos na lei brasileira, nós passamos a ter direito a uma herança quando o nosso pai, normalmente nossa mãe ou alguém da nossa família, ele morre. E quando ele morre, todos os bens que ele tem, no direito nós chamamos de espólio, se transforma em espólio, uma massa, certo? Que é o espólio. E todos os herdeiros, eles vão dividir aquele espólio, aquele direito hereditário. Quando acontece isso, você precisa abrir o inventário. Precisa ir para a justiça declarar esse inventário, determinar esse inventário e fazer a partilha legal. Mas muitas vezes esse processo demora algum tempo. E durante o curso do processo, muitas vezes, aquele patrimônio, digamos que tenha, 10 casas de aluguel. Aquelas 10 casas, elas passam a produzir frutos. Digamos, aquele aluguel todo mês é um fruto daquele espólio. E os herdeiros, eles vão usufruindo desses frutos até chegar ao ápice do inventário e houver a declaração e a partilha desse espólio. Dá o direito que há de cada um. Seria mais ou menos também nas nossas vidas, também quanto ao reino de Deus. Cristo morreu na cruz, e quando ele morre, ele automaticamente abre-se, digamos, o nosso direito, e quando ele ressuscita, ele nos adota
vem essa adoção em nossas vidas, e vai chegar um momento que é o ápice do nosso direito hereditário, que é qual? É a glorificação, é a herança eterna. Mas temos alguns frutos, que isso que é interessante, que nós já, como igreja, passamos a usufruir. Eu separei algumas coisas para a gente entender, porque quando Paulo diz aqui, diz que nós já somos herdeiros, certo? Ponto. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Com Cristo. Então, o primeiro fruto, a primeira herança que nós temos em vida, é a regeneração. Você é restaurado, você é regenerado. O velho homem, ele se acaba, Deus faz de você uma nova criatura. Lá em Tito, para você entender e consubstanciar aquilo que eu estou falando, capítulo 3, versículo 4 ao 7, diz assim: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que foi pela misericórdia dele, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Ele nos renova. Como? Pelo Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, o primeiro fruto que você passa a usufruir de ser filho de Deus, de ser alcançado por esse amor, por essa graça, de você viver guiado pelo Espírito, que é como o texto diz, que não é todo mundo não, mas aqueles que são guiados pelo Espírito, é você ser regenerado, justificado, feito uma nova criatura. Deus, Ele apaga todos os pecados. Sabe, aquele peso de pecado da sua vida é tirado, você é regenerado, justificado. Deus, Ele olha para você e Ele imputa a você justiça, e olha para você e diz: agora Ele é um justo, não porque você merece, mas porque Cristo lhe amou. Louvado seja o nome santo do Senhor. O segundo direito que nós temos como filhos de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus, ele lá em João 14, versículo 16 ao 18, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quer dizer, Ele nunca vai nos deixar só, Ele nunca vai lhe deixar só. Não se sinta só. Entenda que Deus está contigo, o Espírito de Deus, Ele está aí do seu lado, consolando, confortando seu coração. Não permita que a sua mente fique presa no medo, na angústia, na ansiedade, mas que você possa abrir seu coração para esse amor maravilhoso, saber que o Espírito do Senhor, Ele está aí com você. E Ele diz, quer dizer, Ele não deixa você só. Ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, quer dizer, nem todos podem receber, o mundo não pode receber, só quem recebe somos nós, que temos direito, como filhos eleitos, amados por Deus. Ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Glória a Deus. E estará em vós. E estará, quer dizer, Cristo, ele ainda não tinha aqui, ele não tinha recebido o Espírito Santo, e Cristo ainda não tinha concluído a obra redentora. Não vos deixarei órfãos, e eu voltarei para vós. Ele nos dá o Espírito Santo, para que um dia Ele vai voltar, e quando Ele voltar, o Espírito Santo vai olhar para Cristo e vai dizer, está aqui, eu tenho guardado Ele, eu tenho preservado Ele, eu tenho preservado ela para você. E Cristo diz que não abrirá mão de nenhum de nós, e Ele nos pegará em suas mãos, e nos entregará ao Pai, e vai dizer, está aqui, Senhor, eis aqui os benditos, eis aqueles que eu amei, que eu escolhi, que eu morri por eles, e seremos entregues para Ele. Glória ao nome de Jesus. O terceiro direito que nós temos, são muitos, mas eu botei só alguns, é viver abundante, vida abundante em novidade de vida.
Ah, pastor, essa aí é bom, né? Bênção. É prosperidade, é riqueza. Não, querido, não é isso. A vida abundante é você viver em Cristo. Cristo, ele é suficiente para tudo em nossa vida. Paulo diz que para mim o viver é Cristo, Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo, não preciso de mais nada. Cristo é suficiente. Gálatas 2:20, Paulo também diz: não sou mais eu quem vive, mas que Cristo é que vive em mim. Não vivo mais eu. Você entendeu o que é você viver cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, guiado pelo Espírito, dentro da vontade do Senhor, onde Cristo estará tomando as direções, as diretrizes da sua vida, você viver dentro dessa vontade soberana. Isso é vida em abundância. E ele diz também, um outro ponto maravilhoso aqui, a Bíblia diz que é libertação espiritual. Amados, nós estávamos presos, amarrados pelo pecado, encharcados no lodo do pecado. Nós estávamos totalmente condenados. Mas a Bíblia diz que, glória a Deus, Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, Paulo diz, vós, irmãos, nós somos irmãos, fostes chamados à liberdade. Você não foi chamado para viver preso, você não foi chamado para viver em prisões. João 8:36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Eu não sei como é que está a sua vida, a sua mente, o seu coração, mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, não permita que o medo tome conta do seu coração, da sua vida. Um dos principais problemas que o mundo está vendo diante desse coronavírus é o medo. O medo está adoecendo as pessoas. A ansiedade, a angústia, o medo de você morrer, o medo de perder alguém. Não é fácil. Não é fácil orarmos pelas pessoas e sabermos notícias de pessoas que morreram. É angustiante isso, mas a Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente livre. Nós temos que trabalhar a nossa mente. Eu estava conversando esses dias com o Júlio e com o Damasceno sobre isso, que a maior dificuldade que nós temos nesse momento é justamente trabalhar a nossa mente. Não permitir que a nossa mente fique presa a medos, fique presa aos problemas, às angústias, às dificuldades. Nós temos que entender que essa liberdade que nos alcançou, que Cristo nos alcançou, é para que a gente viva ela. E temos que viver essa liberdade. Isso foi conquistado para você. Esse é um direito que você precisa usufruir. O problema é que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão usufruindo dessa liberdade. Deus está aqui, ó, eu estou lhe dando, e você diz: eu não quero, eu quero viver na prisão. Não viva na prisão. E eu, no final, vou orar para que Deus venha trabalhar o seu coração e a sua mente, para tirar essas raízes do medo do seu coração e da sua mente. Seja liberto no nome de Jesus, e que a palavra de Deus ela traga vida ao seu coração e à sua mente, que você possa fluir na vontade de Deus, no nome de Jesus. Então, e para fechar dentro desses direitos que nós usufruímos já agora em vida, que nós reinamos em vida já, esses direitos são direitos que nós temos já como herdeiros, que é, eu separei esse último, que é a autoridade espiritual que nós temos. Cristo nos dá, Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não tem por que você temer.
Você não precisa temer. Cristo lhe deu autoridade espiritual. Há um reino das trevas. A Bíblia deixa bem claro que também há um reino das trevas. Mas há um reino de Deus que você faz parte. E você é um herdeiro desse reino. E você tem autoridade sobre todo e qualquer potestade espiritual, qualquer autoridade espiritual. A autoridade de Deus sobre a sua vida está acima sobre todas as vontades do mundo espiritual. Entenda isso. E você possa também viver isso, no nome de Jesus. E para fecharmos, no nome de Jesus, eu quero fechar só com esse último direito, né, que nós temos como herdeiros desse reino maravilhoso, que é a herança eterna. A Bíblia diz que todas essas bênçãos que experimentamos, que nós vivemos, presta atenção, nós falamos aqui de coisas grandiosas que Deus nos deu: libertação, salvação, autoridade. Nós falamos aqui de vida abundante, o Espírito Santo. Gente, o Espírito de Deus vive em você. Você tem noção disso? Você compreende isso? Aí Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 9 ao 12, lindo, esse texto é lindo, lindo, lindo. Ele diz assim: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Esse espelho aqui, no original, é um espelho de bronze, um espelho turvo. Então não é esse espelho que a gente vê agora tão claro. Ele diz: mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. A Bíblia diz que o que nós vivemos aqui não é nada comparado ao que Ele tem preparado para mim e para você. Fechando essa ministração, eu quero fechar com esse texto de 1 Pedro, no nome de Jesus, capítulo 1. Olha o que Deus fala aqui, versículo 3 ao 7. 1 Pedro capítulo 3 ao 7 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Esse texto ele é muito lindo. Ele praticamente abraça tudo que nós falamos aqui. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus porque você faz parte desse reino, querido. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse reino, ele é maravilhoso, e diante de tudo que Deus tem nos permitido, nos concedido o direito de usufruirmos, há algo muito maior para que a gente venha viver. Glória ao nome de Jesus. Ele nos regenerou para uma viva esperança, olha só, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas ele diz ainda, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós, que sois, olha só que coisa linda, que sois guardados pelo poder de Deus. Olha só, querido, até a sua preservação, sabe, o seu caminhar. É o poder de Deus que faz com que você chegue até o fim. Você não tem condições de chegar até o fim. A nossa humanidade está totalmente destruída, mas o Espírito em você, que fez nova criatura, Ele se renova todos os dias, e Ele trabalha em seu coração, em sua mente. Por isso que o texto que nós lemos diz lá, que os filhos que são guiados pelo Espírito, e esse Espírito que é esse poder em nós, Ele nos guarda. Olha que coisa linda, Ele tem guardado você, querido, aleluia.
mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós somos sim, passamos por tribulações sim. Olha que Pedro está dizendo: se necessário, sejais contristados por várias provações. O texto que você leu lá, ele diz que se Cristo padeceu, também padecemos com Ele. A vida aqui, ela não é um mar de rosas, não. Nós, vivemos esse tempo maravilhoso, somos libertos, temos autoridade, glória a Deus por tudo o que esse reino nos proporciona, essa herança maravilhosa. Só que a Bíblia diz também que haverá sim uma herança maior na eternidade, mas ele diz que seremos contristados sim por provações. E ele fecha e diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que você possa entender isso. Que reino poderoso é esse? Que herança maravilhosa que Deus tem lhe dado, tem lhe proporcionado, tem lhe concedido. E a gente falou aqui sobre isso, que você nasceu de novo. Esses são os que têm direito a essa herança. E essa herança a gente já começa a usufruir aqui em vida, mas há algo muito maior do que a gente nem tem como compreender. A Bíblia diz que não tem como a gente compreender. E eu quero que você que esteja ouvindo essa mensagem, se seu coração tem sido tocado por essa palavra, aí onde você está na sua casa, eu quero orar para que essa palavra ela regenere a sua vida, que você seja regenerado, restaurado, justificado, liberto, que você possa entrar nesse reino maravilhoso. Eu quero orar por você e orar também, encerrando nosso culto, e depois estaremos impetrando a bênção apostólica no nome de Jesus. Amém, querido. Onde você está aí, abra seu coração, abra sua mente. Se essa palavra ela tocou no seu coração, que você possa entregar sua vida para Jesus aí onde você está. E Deus ele vai mudar, você vai ficar leve e transformado. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Eu quero orar por que essa palavra ela possa ser poderosa no seu coração. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te render graça por tudo. Estamos vivendo um tempo tão difícil, mas a tua palavra diz que em tudo rendei graças. É difícil render graça nesse período, nesse tempo, mas quando a gente começa a compreender quem somos em Cristo, que nós somos herdeiros desse reino tão poderoso e tão maravilhoso, e que nós já começamos a usufruir dessa herança poderosa sobre nossas vidas, mas um dia nós ainda iremos experimentar a herança eterna, que não tem palavras para que venha descrever aquilo que está preparado para nós. Eu quero orar para essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, no nome de Jesus, que o Senhor venha tocar no seu coração agora, e que essa palavra venha mudar vidas agora, no nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Ele possa agir agora, através da palavra ministrada, trazendo revelação ao coração, à mente, abrindo a mente e tirando toda a raiz das suas mentes, dos seus corações agora, e que haja agora visão espiritual, Pai, pela regeneração e pela lavagem, Pai, da alma, através da palavra do Senhor. Deus, eu quero orar também para os Teus filhos que estão agora ouvindo, Senhor, que estão em suas casas, que estão passando um momento de angústia, alguns tristes, alguns com medo, e em nome de Jesus, a Tua palavra diz que
o Senhor nos chamou para a liberdade. Eu quero orar por liberdade agora, nas mentes agora, no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, tira do nosso coração, da nossa mente, toda angústia agora, da minha também, Pai, todo medo, toda preocupação, Pai, que vai tirando das nossas mentes, nossos corações, Pai, vai nos colocando, Pai, a leveza, o descanso do Teu Espírito, da fé que está em nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar por essas vidas, por essas mentes agora. Tira, Senhor, essas prisões nas mentes agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E que as vidas sejam restauradas, regeneradas, para a glória do nome do Senhor Jesus. E que possamos passar uma semana também, Deus, abençoada. Eu quero abençoar todos os Teus filhos da Igreja Batista Nacional, Comunidade Luz do Mundo. Que o Senhor venha nos abençoar, abençoar Teus filhos, Senhor. Que a semana seja bênção. Que mesmo diante do que nós estamos vivenciando, mas que possamos viver essa liberdade do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dê-nos a semana abençoada e nos livre de todo o mal. No nome de Jesus. Recebamos agora a bênção apostólica. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Os irmãos que estão em casa vão dizer amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.